A paz de Deus a todos, tudo bem com vocês? Passando para falar sobre a brevidade dos nossos dias, sobre o quão passageira a nossa vida é. Pensando nisso, nós podemos nos perguntar como que devemos usar, como devemos preencher o nosso tempo, o tempo da nossa vida, né? Vamos ler em Colossenses 3, a partir do verso 11. Já no finalzinho do verso 11 em diante, diz assim: Cristo é tudo que importa e Ele vive em nós. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aqui diz que Ele vive em todos. Cristo faz morada em nossos corações. E para que Ele habite de forma completa, plena, que o espaço do nosso coração seja todo dele, devemos tirar do nosso coração tudo aquilo que não combina com a pessoa do Senhor Jesus, né? Ele é amor, não combina com Ele o ódio. Então, não vamos deixar em nosso coração o ódio. Ele é perdão, não combina ressentimento, não combina mágoa. Ele é humilde, não combina arrogância, prepotência. Ele é perfeito. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aqui está falando que somos um povo que o Senhor escolheu para ser santo e amado, e devemos nos revestir com essas qualidades, as qualidades de Cristo: compaixão, bondade, humildade e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Quando estivermos achando difícil perdoar alguém diante de alguma circunstância, aqui diz que nós devemos nos lembrar. Por que lembrar? Quando lembramos que precisamos do perdão do Senhor, que um dia precisamos de misericórdia, então o Senhor nos ajudará, né, a perdoar. Nós liberaremos perdão para quem nos ofendeu, quando nos lembrarmos que um dia precisamos também de perdão e que fomos perdoados pelo Senhor. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Por que acima de tudo? Aqui está mostrando um grau de importância, né? É indispensável que nos revistamos do amor. E esse amor, diz aqui que ele nos une, todos nós, em uma perfeita harmonia. Então, quando nós nos revestimos de amor, nós seremos unidos em uma perfeita harmonia. E sendo assim, tudo irá fluir, tudo será muito bom, tudo dará muito certo, né? Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Nós temos um chamado a viver em paz e devemos permitir. Por que permitir? Nós escolhemos se permitirmos ou não, nós temos o livre-arbítrio, né? Vamos escolher permitir que a paz de Cristo governe o nosso coração, né? Pois, como membros do mesmo corpo, diz aqui, vocês são chamados a viver em paz. Se permitirmos que a paz de Cristo governe o nosso coração, nós estaremos cumprindo esse chamado também, de viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Não é de vez em quando, não é quando parecer que tudo está certo. Aqui diz: sejam sempre agradecidos. Agradecer é uma forma de adorar ao Senhor, né? Quando somos ingratos, quando reclamamos, estamos ainda que implicitamente declarando que o que o Senhor fez não está certo, né? Que algo não está bom. E nós sabemos que o Senhor governa a nossa vida e que tudo que Ele faz é perfeito. Sendo assim, devemos adorar, devemos agradecer, né? Devemos agradecer sempre e assim estaremos adorando ao Senhor. Por quê? Sendo agradecidos, nós estamos declarando de que Deus faz tudo perfeito
e de que Ele está sempre certo. Se aplicarmos tudo isso que nós lemos no nosso dia a dia, durante a nossa vida, nós viveremos de modo sábio, né? Em Eclesiastes 7, verso 4, diz assim, que o sábio pensa na morte com frequência. Por quê? Né? Se nós pensarmos na morte, o que é a morte? O fim da vida, né? Se nós pensarmos na morte, nós iremos entender o quão breve a nossa vida é. E iremos então valorizar o que realmente importa. Iremos valorizar o tempo, momentos, pessoas, né? Se pensarmos na morte, a fim de entender o quão breve é a vida, né? Nós iremos organizar a nossa escala de valores e iremos priorizar o que realmente importa. E não gastaremos o nosso tempo, não iremos desperdiçar o nosso tempo com aquilo que é vão, com aquilo que não trará edificação. Existem situações em que, por condições de saúde, se faz necessário que se faça um relatório, né? Acompanhe a vida de alguém através de um relatório. Ali vai ser anotado horário, dia, alimentação, medicação, né? E olhando um relatório desse, nós podemos pensar, olhar ali, ver com mais clareza como os dias passam rápido, né? Às vezes nem percebemos, vamos anotando, e se pegarmos um caderno de um acompanhamento assim, nós poderemos ver, poderemos observar quantos dias já passaram e quão rápido eles passaram, né? Mas nos esquecemos às vezes de que mesmo quem não tem um relatório, mesmo quem não anota assim, né, o seu quadro de saúde, os seus dias, sua vida, seus horários, a vida dessa pessoa também está passando. Os nossos dias já estão determinados pelo Senhor. E quando pensamos o quão rápido eles passam, quão breve a vida é, nós vamos viver de modo sábio, aproveitando o tempo, valorizando o tempo que o Senhor nos dá, né? Em Jó 14, verso 5 diz assim: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número de seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Então aqui deixa claro que o Senhor colocou limites, já determinou os nossos dias, e não passaremos além deles, né? No tempo determinado, nós iremos partir dessa vida. E o que fizemos com o nosso tempo? Vamos viver de modo sábio, né? Em Atos 12, conta a ocasião em que Tiago foi preso e Pedro também. E Tiago foi morto. Mas Pedro, o Senhor livrou, enviou um anjo, livrou ele da prisão de forma sobrenatural. E naquela ocasião Pedro não foi morto. Mas às vezes não paramos para pensar que depois Pedro morreu. Algum dia chegou o limite da sua vida, chegou o tempo determinado pelo Senhor e ele também morreu, né? Então, todos nós temos o limite da nossa vida estabelecido pelo Senhor, não passaremos além deles. Os nossos dias estão determinados. Vamos viver de modo a louvar ao Senhor, né? Aproveitar o nosso tempo, viver de forma sábia, né? Valorizar o que realmente importa. Em Salmo 103, verso 15 e 16, diz assim: nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo desabrochamos, o vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. E em Jó 14, verso 1 e 2, diz assim: como é frágil o ser humano, sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor nasce e depois murcha, como uma sombra passageira some depressa. Então, aqui podemos concluir, né, com versículos que colocam de forma muito clara quão passageira a nossa vida, como ela passa depressa, né? E diante disso,
vamos refletir e buscar viver de modo sábio, né? Viver uma vida onde a paz do Senhor governa em nossos corações, onde o Senhor tem total controle das nossas vidas, onde no nosso coração tenha somente aquilo que agrada ao Senhor, para que Ele habite plenamente, né? E que possamos aproveitar o tempo que Ele nos dá. O Senhor que nos concede o fôlego, a vida, o tempo. Que possamos usar tudo isso para louvar e engrandecer o Seu nome. Que tudo em nós, que o nosso viver glorifique ao Senhor, né? Eu preciso da misericórdia do Senhor para assim viver de modo a glorificá-lo. E sei que você também precisa. Então vamos buscar, né, em Cristo a capacitação. Só Ele pode nos habilitar para vivermos assim, de modo a glorificá-lo, de modo sábio. Sendo assim, desfrutaremos da sua paz, experimentaremos do seu amor, seremos felizes, completos e só nos restará agradecê-lo sempre. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Eu amo vocês.